Olá, boa tarde. Parentes reconhecem a adolescente encontrada morta no jardim de uma sorveteria no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. Para a perícia, ela foi assassinada e o corpo dela foi jogado aqui. Esse é um dos assuntos de hoje. Veja também, 3 homens são presos por assalto a ônibus em Olinda. Polícia fala sobre as investigações do caso Carlinhos. A mãe denunciou que o menino teria sido levado pelo pai no fim do ano passado. Sequestradores se passam por policiais para tirar dinheiro de uma família, mas são presos na região metropolitana. Pesquisadores americanos examinam crianças com microcefalia na Fundação Altino Ventura. Especialistas do Brasil e do exterior vieram aprender como tratar os problemas na visão dos bebês com microcefalia. Feirão de casas e apartamentos em Paulista. São mais de 1.000 imóveis prontos para morar. Como manter uma criança tranquila enquanto vai ao dentista ou ao cabeleireiro? Encher o salão de brinquedos e deixar tudo bem colorido. Uma estratégia que funciona para agradar as crianças e atrair mais clientes. Hoje é o dia do feirante. Nós vamos até uma feira na Zona Norte do Recife conversar com eles sobre a rotina dessa profissão. Agora, no NTV. A Justiça autorizou a prisão de um empresário suspeito de levar o filho para a Argentina. Essa e outras informações foram repassadas agora há pouco na sede do GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, que fica no bairro do Cordeiro, no Recife. É para lá que a gente vai agora, ao vivo, com o repórter Bruno Grubert. Grubert, boa tarde para você. O que mais a polícia divulgou hoje? Oi, Márcio, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo ao NTV nessa quinta-feira. Bom, esse mandado foi expedido na semana passada, a polícia divulgou as informações sobre ele hoje e é com a ajuda desse documento que pode ficar mais fácil para que as investigações cheguem até o paradeiro do pai e também consigam encontrar o menino Carlinhos, que desde dezembro do ano passado foi levado pelo pai e não mais voltou para a casa da mãe onde ele vivia. Vou conversar com o delegado Francisco Océlio de Lima, aqui do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Doutor, primeiro, já havia um mandado de busca e apreensão para tentar encontrar o menino. Agora tem um mandado de prisão contra o pai. O que muda na situação do pai e do menino desse empresário com esse novo mandato? Boa tarde. Muda de forma substancial. O mandado de busca e apreensão da criança não tem natureza coercitiva, não tem cunho penal, sobretudo contra o pai de Carlinhos. Já o mandado preventivo contra o pai de Carlinhos, ele transforma esse indivíduo em procurado da Justiça brasileira, seja aqui em território nacional, seja no estrangeiro. Então, atualmente, ele é procurado da Justiça brasileira em qualquer território, seja nacional, seja no estrangeiro. E porque a suspeita, e a mãe disse isso, é que o menino foi levado para a Argentina, de onde o pai é natural, né? Existe essa informação? A polícia sabe exatamente onde Carlinhos está? Não, exatamente onde ele está não sabemos, mas com base nas informações que nos foram passadas pela mãe de Carlinhos, há uma possibilidade grande, muito grande, de que ele esteja na Argentina. Ele é nacional da Argentina, daquele país, ele tem profissão regulamentada naquele país, a família dele é toda da Argentina, então se existe um lugar onde ele poderia viver tranquilo com o filho, sem ser importunado, ao menos até antes desse mandado, seria lá. Hoje, nem tanto, por força desse mandado preventivo que pode ser cumprido pela Interpol. Aqui, doutor, continua com a gente, por favor, porque, Márcio, esse é um caso que começou a se desenrolar há 8 meses e que a gente está acompanhando desde o início. Né? Desde o início a gente está acompanhando essa história. A gente vai agora abrir nossos arquivos para a gente relembrar essa história do Carlinhos que a mãe denunciou. Acompanhe. Carlos Atia Bordeaux é filho de uma pernambucana com um argentino. A mãe denunciou que o menino foi levado pelo pai para a Argentina em dezembro do ano passado. Em fevereiro, um alerta internacional em áreas de fronteira chegou a ser emitido pela Interpol, a Polícia Internacional. Naquele mesmo mês, o pai enviou para os jornalistas um e-mail em que se defendeu. Diz que não sequestrou o menino. No dia 5 de março, dia do aniversário de Carlinhos, parentes e amigos fizeram uma festinha em protesto por causa da demora nas investigações. No mês passado, o delegado Francisco Océlio de Lima Ribeiro foi designado para assumir o caso.
Ele que está ao vivo aqui com a gente, está lá com o Bruno Grubert. Grubert, como é que vai ser a comunicação entre a polícia aqui de Pernambuco com a polícia lá da Argentina, que existe a suspeita do pai estar lá na Argentina? Vamos conversar com o delegado sobre isso. E mais, o Márcio pergunta, doutor, como é que vai ser essa comunicação entre a polícia da Argentina e a polícia aqui de Pernambuco. Eu aproveito para complementar a pergunta se esse mandado de prisão ajuda nessa comunicação e encontrar o pai em outro país também. Ajuda. Logo que foi decretada a prisão preventiva, o mandado, uma via desse mandado foi posto nas mãos do representante da Interpol aqui no Recife, de forma que as tratativas, os procedimentos administrativos no que diz respeito ao intercâmbio entre as polícias internacionais já foram adotados pela Polícia Federal. Então é um assunto que é atinente à Polícia Federal. Então hoje o pai de Carlinhos, ele está na lista vermelha da Interpol como procurado internacionalmente. Correto. O mandado, por força do mandado preventivo, que vale em todo o território nacional, e por força de contrato, de acordos internacionais, ele pode ser cumprido também em outros países que efetivamente mantenham esses tratados para com o Brasil. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para o senhor nessa e outras investigações. Bom, mas só para lembrar que a Interpol ela atua em mais de 170 países, então para qualquer país em que o pai de Carlinhos e Carlinhos estejam, ele pode ser localizado e então enviado aqui para a polícia de Pernambuco que está investigando esse caso. Voltamos ao estúdio com você. Bruno Grubert trazendo informações ao vivo direto da sede do GOI. A gente segue com outras notícias no NETV de hoje. Porque parentes reconheceram a adolescente encontrada morta no jardim de uma sorveteria no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. O corpo dela está no IML desde ontem. Slaine Alves da Silva tinha 16 anos. Ela morava na comunidade Entrapulso, perto do Shopping Recife. O delegado Ricardo Silveira, que é do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, começou a investigar esse crime. A polícia vai contar com as imagens, vai pedir agora as imagens das câmeras de segurança da SDS e também as imagens do circuito de segurança da sorveteria para tentar esclarecer o que aconteceu. O jardineiro da sorveteria encontrou o corpo da adolescente ontem à tarde. Quando entrou nesta área do estacionamento, o jardineiro encontrou o corpo de uma jovem. Estava neste espaço, entre as plantas e a parede. Ele avisou os donos da sorveteria e a polícia foi chamada. Os peritos encontraram no jardim, ao lado do corpo, uma sombrinha. Para a perícia, a jovem teria entre 14 e 16 anos de idade. A polícia acredita que o corpo dela foi trazido para cá e escondido no jardim. Foram pedidos exames para saber também se ela foi violentada sexualmente. Eu tenho uma leve suspeita de quebra de pescoço, mas a tanatoscopia nos trará se realmente a minha suspeita também em relação ao estupro se configura com os resultados dos exames periciais procedidos pelos peritos do IML. Em nota, a assessoria de imprensa da Free Sabor lamentou o crime e reforçou que o fato aconteceu do lado de fora da sorveteria. A empresa disse também que está colaborando com as investigações. Hoje de manhã, a mãe da adolescente esteve no IML para reconhecer o corpo e ela falou sobre a filha. Ela acredita que a morte da jovem tenha ligação com o tráfico de drogas. E quando foi que ela saiu de casa? Saiu na terça de 11 horas do dia, 11 horas da noite. Normal, frequente, toda noite. Porque virou usuária de crack, né? Aí toda noite frequente ia fazer programa para ter o dinheiro para usar a droga, né? Eu espero que os culpados paguem, né? Que isso não é coisa que faça não com uma criança, não. Que ela é uma criança. O que fizeram com ela foi uma maldade. Se ela estivesse devendo, chegasse para mim e conversasse, né? E agora eu perdi minha filha para droga. Você pode ajudar nas investigações da polícia. Se tiver alguma informação, você pode ligar para o Disque Denúncia 3421-9595. Não precisa se identificar. 3 homens foram presos ontem em Olinda, acusados pela polícia, veja só, de fazer mais de 20 assaltos a ônibus. Eles agiam principalmente em linhas que passam pela PE15, pela 2ª Perimetral, Avenida Presidente Kennedy e também na estrada de Águas Compridas. Felipe Ferreira de Melo, de 20 anos, José Clebson dos Santos Barbosa, de 18, e Diego Francisco Correia, de 20 anos, usavam uma pistola falsa para fazer os assaltos. A polícia também encontrou com eles um punhal, uma faca e drogas.
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram as últimas ações desses criminosos. Num dos assaltos, um dos suspeitos pula a catraca. Logo depois, chega outro bandido armado com uma faca. Nesta outra imagem, de outro assalto, um deles entra pela porta de embarque do ônibus. Veja que ele está com uma arma na mão. De acordo com a PM, estes 2 assaltos foram na última terça-feira. Acusados de 20 assaltos, por enquanto, hein? De acordo com a Secretaria de Defesa Social, de janeiro a julho deste ano foram registrados 600 assaltos a ônibus aqui na região metropolitana do Recife. No mesmo período do ano passado, para a gente fazer uma comparação, foram 411 assaltos. Em entrevista mais cedo ao repórter Pedro Lins, durante o Bom Dia Pernambuco, a Polícia Militar falou sobre as fiscalizações nos ônibus para evitar assaltos. Só a Polícia Militar, até julho deste ano, de janeiro a julho, já fez aí a abordagem de pelo menos 23.300 pessoas, com apoio também da Lei Seca, chegando esse número a mais de 25 mil pessoas abordadas. Foram 53 pessoas encaminhadas à delegacia, entre maiores e menores de idade, na prática desse delito, na prática seja do crime ou do ato infracional. 12 armas de fogo foram apreendidas, 9 armas brancas, facas, simulacros. Então demonstra que as polícias estão trabalhando e cabe às polícias fazer o estudo de incidência e estar presente para que dê à população a tranquilidade que ela merece, o papel das suas polícias, através da Polícia Militar com patrulhamento e ação de presença e através da Polícia Civil com investigação e repressão qualificada. Nós fomos em busca também de resposta das empresas de ônibus aqui do Recife, da região metropolitana. A Urbana, que representa os donos das empresas, informou que as empresas têm feito ações para diminuir os assaltos a ônibus. Entre essas ações, o investimento nos cartões eletrônicos para o pagamento das passagens, o que reduz a quantidade de dinheiro dentro dos ônibus. As empresas também disseram que têm instalado mais câmeras de segurança nos ônibus e que sempre se reúnem com o Grande Recife Consórcio de Transporte para traçar aí novas medidas para evitar e garantir mais segurança para os passageiros de ônibus. E agora a gente traz para você os detalhes da previsão do tempo. A quinta-feira segue parcialmente nublada e sem chuva na região metropolitana. Imagens ao vivo para você no Recife, máxima hoje de 30 graus. Quinta-feira, dia 25, hoje é o dia do feirante. Parabéns a todos os feirantes. O feirante é aquele profissional que trabalha nas feiras livres, vendendo principalmente frutas e verduras. Um feirante tem que ter boa voz para atrair os clientes, também capacidade de negociar para encarar os pedidos de descontos. E agora a gente vai ao vivo até a Feira de Casa Amarela, no Recife, onde está lá hoje o repórter Ronan Tadim, vai conversar um pouquinho com a gente, vai conversar também com os feirantes para saber um pouquinho como que é a rotina de um feirante. Boa tarde para você, Ronan. Ronan, e como é que está o preço por aí hoje, hein, na feira? Boa tarde para você também, Márcio, para todo mundo. Os feirantes garantem que os preços estão lá embaixo, viu? Baratinho mesmo para comemorar o Dia dos Feirantes. Parabéns, então, a todos os feirantes. Vamos começar a rodar, que hoje está bonito aqui. Já deu uma rodada, tem muitas frutas, verduras, tudo fresquinho aqui. Já tem um feirante aqui ajeitando a banca. Qual é o nome do senhor? Eronildo. Eronildo, há quanto tempo você está aqui, Eronildo? 36 anos. 36 anos, rapaz. E como é que é? Vende barato mesmo? Vende barato. É mesmo, né? Quando dá para vender barato, é te vende. Depende da safra. E depende do choro do cliente também, né? É verdade. Faz negócio? Faz. Então tá certo. Deixa eu rodar aqui mais um pouquinho. Do lado de cá tem uma senhora que está comprando aqui, tem os feirantes aqui. Tem um feirante novinho aqui. Tudo bem, meu irmão? Boa tarde, qual é o seu nome? Boa tarde, Jefferson. Você tem quantos anos, Jefferson? Tenho 27. Feirante desde quando? Desde criança que eu venho acompanhando meu pai, que desde criança. Seu pai herdou então, né? O senhor que é o pai dele? Sim. E como é que é? Tem que acordar cedo para ser feirante? Tem, 4 horas tem que estar de pé já para... 4 horas da manhã? Aí vai buscar onde as frutas e verduras? Na Ceasa, meu pai vai para Ceasa. Na Ceasa, entendeu? Mas o senhor que acorda cedo ou ele acorda cedo também? Como é que é o nome do senhor? Eu me acordo mais cedo, que eu tenho que ir para trazer a mercadoria e ele vem com a mãe dele para cá. Mas é um bom menino, aprendeu direitinho? Aprendeu direitinho, já sabe a lição todinha. Qual o lado bom de ser feirante? Mas é bom porque você trabalha com o seu próprio horário, você faz o seu horário, você pode administrar, né, a questão do horário e... Sem falar que comércio sempre é bom pra gente, né? É bom, né? Tá feliz, tá sorrindo, vai lá vender, não vou te atrapalhar mais não. Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoal, ó, do lado de lá tem um monte de gente lá assistindo os feirantes, deram uma paradinha também pra assistir ao NETV. Tem uma senhora que tá comprando ali, deixa eu ver se eu consigo chegar na senhora aqui, tá aqui, ó. Tá um pouquinho longe aqui, tá com precinho, tá anotando na cadernetinha. Opa, licença, qual o nome da senhora? Meu nome é Gladys. Tem quantos anos, dona Gladys? Agora fazer até feita a moçada chuta? Eu acho que uns 28 por aí. Sou mais jovem. Mais jovem, né?
95. Ô, tá aí nessa disposição. Tô vendo que a senhora anotou aqui o precinho aí, ó. E faço... Deixa eu ver o precinho, deixa eu ver. Mostra pra gente aqui, ó. Tem aqui... Eu tô abreviando para não canto papel que é pouco. O que tá anotado? O que a senhora tá achando barato aí? Aqui eu tô achando tudo caro, mas vem comprar aqui porque elas são fresquinhas. E a senhora gosta de fazer feirinha por quê? Eu acho que elas são mais fresquinhas. É. E a senhora anota e pesquisa o preço mais barato? E o preço é mais barato, claro. Só leva quem tiver o preço melhor. Exato. Então tá certo. Vou voltar a falar aqui com o feirante. Não vai ser fácil vender ali não, vai ter que ter o menor preço, hein? A gente tem que sempre atender da melhor forma o cliente, né? Melhor preço e qualidade também. Por exemplo, aqui se você só aceita dinheiro, cartão, como é que faz? Não, cartão de crédito também. Cartão de crédito divide também ou não? Não. Não, divide é não. à vista, alimento é à vista, né? No débito, não né? parcela não. Então tá certo, vai atender ali, que ela tá ali com a cadernetinha dela, olhando. Vamos rodar mais um pouquinho, vamos ver o pessoal aqui na feira. Olha, tem do lado de lá, o pessoal tá comprando aqui também. Vamos ver se a gente consegue chegar mais um pouquinho pra cá. Tem mais uma senhora comprando aqui. Opa! Boa tarde, com licença. Qual é o nome da senhora? Roberta. Dona Roberta, a senhora gosta de fazer feira na feirinha? Gosto, porque aqui as coisas têm qualidade. Há muito tempo que a senhora vem aqui? Venho. O que a senhora achou em conta, assim, um preço em conta que, opa, dá para levar e foi por conta? Olha, eu não sei dizer, porque no momento variam muito os preços. A senhora tem um feirante preferido ou a senhora passa em todas as bancas? Não, meu feirante de verdura, diga seu nome. Seudão e Laodiceia. Seudão, o senhor tá vendo, é o feirante preferido dela. Isso é importante cativar o cliente. É muito importante, Sempre o freguês tá com a gente aqui, constantemente comprando aqui, né? O senhor tá há quanto tempo trabalhando? Trabalho há 30 anos aqui na Feira de Casa Amarela. 30 anos. O que é difícil na vida de um feirante? Já perguntei o que é bom, o que é difícil? Rapaz, o que é difícil é o trabalho mesmo, né? É muito trabalho, é uma vida puxada? Trabalho, é muito puxado, a gente acorda muito cedo. Acorda muito cedo. Você vai dormir tarde? Dorme tarde e acorda cedo. E como é que faz, por exemplo, para essas feiras aqui não se estragarem, conseguir vender tudo? Como é que é o negócio? Eu, graças a Deus, eu vendo toda semana, eu vendo tudo. Não sobro nada, eu vendo tudo, toda semana. Qual o destaque do senhor aqui, um preço bom? Tomate. R$2 o quilo. R$2 o quilo, tá bom, né? Tá bom o preço, R$2. Tomatinho aí já dá para fazer um vinagrete, Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta para cá para trazer mais ofertas e conversar mais com os feirantes. Dia dos feirantes e conversar também com os clientes, com você. Sem dúvida, R$2 o quilo aí do tomate. O preço tá bom aí na Feira de Casa Amarela. Daqui a pouquinho você volta, Ronan. E agora a gente faz um rápido intervalo. A seguir, como os prefeitos podem melhorar a mobilidade de uma cidade. É a reportagem da série Por uma Cidade Mais Inteligente. E ainda você confere com a gente a agenda dos candidatos à Prefeitura do Recife hoje. 12h19, o NETV volta em instantes. Até já. O NETV primeira edição está de volta com a agenda dos candidatos à Prefeitura do Recife. Edilson Silva, do PSOL, às 3h, participa de encontro no auditório da Faculdade Aeso Barros Melo, em Jardim Brasil, Olinda. Carlos Augusto, do PV, às 20h, participa de reunião com candidatos a vereador na sede do partido no bairro do Paissandu. João Paulo, candidato do PT, não tem compromissos de campanha durante a tarde e a noite desta quinta-feira. Geraldo Júlio, candidato do PSB, às 20h, participa de ato com vereador em Nova Descoberta, na zona norte do Recife. Daniel Coelho, candidato do PSDB, às 19h, participa da inauguração do comitê de campanha em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Priscila Krause, candidata do DEM, às 7h, faz o lançamento do programa de governo no Clube Internacional, na Madalena. Você vai ver agora o que os novos prefeitos podem e devem fazer para melhorar o transporte coletivo e conhecer as novas tecnologias que podem acelerar o vai e vem nas grandes cidades. É a quarta reportagem da série Por uma Cidade Mais Inteligente. Essa imagem já virou cena clássica de terror, especialmente nas grandes cidades. Trânsito parado, pessoas impacientes querendo chegar a algum lugar, e isso provavelmente vai acontecer. Só que com uma certa demora. Tempo é preciosidade no dia a dia das pessoas. E quando se perde essa preciosidade assim, no trânsito parado, surgem várias perguntas. Uma delas é: como a prefeitura pode melhorar essa situação, o vai e vem das pessoas, sem parar
ainda mais a cidade. É muito difícil, em muitos casos impossível, você administrar a mobilidade ou o movimento de uma cidade onde cada vez mais você dá acesso ao veículo particular, que em termos de eficiência energética, em termos de eficiência de ocupação desse espaço, é um veículo que talvez seja o menos interessante para a melhoria da mobilidade na cidade. Não existe obra que dê conta de fazer mais carros se apertarem nas pistas. Mas a conta pode voltar a fechar. Se a gente diminuir os carros e somar boa parte dessa gente aos transportes coletivos, pode chegar em ruas mais vazias. Muitas vezes a pessoa usa o carro porque ela adora, ela quer andar de carro. Eu, enfim, não posso interferir, mas ela pode ser, entre aspas, penalizada. Por exemplo, se eu tenho menos locais de estacionamento, ela vai normalmente optar pelo transporte coletivo se ela tem essa alternativa. O sistema de metrô, para uma grande cidade, ele é uma ótima solução. Para ter uma opção de transporte como esta aí na sua cidade, primeiro é importante saber o seguinte: é preciso planejar muito bem, porque as obras são caras e demoradas. Um sistema de metrô atende bem aos quesitos: eficiência, rapidez, regularidade, conforto e segurança. Uma só composição igualzinha a essa pode levar até 1.800 pessoas por viagem. Planejar sistemas de forma eficiente exige informação. E a tecnologia pode ser uma grande aliada do prefeito neste quesito. Essa empresa, por exemplo, é contratada para monitorar outro importante meio de transporte coletivo. Aqui a gente está vendo alguns trajetos, cada cor representa um trajeto e cada pontinho desse cinza com a sua setinha representa um veículo. Se eu clicar numa setinha dessa, eu tenho informações assim de comportamento do veículo, todas as informações relevantes aí para a operação. Então eu posso dizer quais são os próximos pontos, qual é a velocidade do veículo naquele momento, quais foram as viagens que ele executou naquele dia, quantidade de passageiros que ele carregou. As informações chegam por meio de um aparelho de localização, um GPS, com um software da empresa acoplado. Hoje a empresa está de olho em 3.000 ônibus na Guatemala, mais 150 no México, outros 350 em Portugal e 25.000 ônibus no Brasil. Por aqui, acompanha inclusive ônibus que circulam no sistema BRT, sigla em inglês para Transporte Rápido por Ônibus. Eles levam de 100 a 200 passageiros e andam em pistas exclusivas, além de pararem em distâncias pré-determinadas. Mais ou menos 40 milhões de brasileiros se deslocam em ônibus pelas cidades. Eles atendem 87% da demanda de transporte público coletivo do país. Normalmente, através das licitações, das novas concessões, ele exige do empresário de ônibus o GPS, a informação. O empresário de ônibus, por sua vez, é que se organiza através dos seus sindicatos ou individualmente e procura a nossa empresa, ou empresas similares a nós. Tá? Seria bacana se esse diálogo fosse mais aberto, mais direto. Com os prefeitos, no caso? Com os prefeitos. Talvez alguns deles nem conheçam as soluções que a gente já pode dar para as cidades. Informações detalhadas podem ser usadas pelo prefeito para cobrar eficiência e qualidade das empresas de ônibus. Então, caneta e papel na mão, menos transporte individual e mais transporte coletivo pode ser bem menos estresse na hora de circular pela cidade. Mas essa conta só fecha se no transporte coletivo for acrescentado investimento para que ele seja de qualidade. E é o que já prevê o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que existe desde 2012. Ele cobra que os municípios criem seus próprios planejamentos para melhorar a circulação de pessoas e veículos e determina que a população seja consultada e tenha acesso às planilhas de orçamentos e gastos. Entre as metas do plano estão a ampliação do transporte público, a redução de emissões de poluentes e a redução de acidentes de trânsito. Uso racional do carro, melhoria substancial da qualidade do sistema de transporte público. Eu não diria que o trabalho do administrador hoje
numa cidade brasileira para atacar a questão da mobilidade é um trabalho fácil, mas eu diria que é um trabalho factível. Então, se informe. Por uma cidade mais inteligente, vote consciente. E o NETV faz agora um rápido intervalo. A seguir, a gente vai mostrar que médicos americanos estão no Recife para acompanhar o tratamento de bebês de crianças com microcefalia. E ainda, Ronan Tardim está hoje lá ao vivo na Feira de Casa Amarela, dia do feirante, Ronan. E tá bonito a feira por aqui hoje, isso a gente já mostrou. Daqui a pouquinho a gente vai falar como é que faz para conseguir um chorinho. Será que tem jeito de conseguir um chorinho aqui na feira? Qual a melhor maneira? Fica ligado que o NETV volta já. Agora no Projeto Educação, o alerta para as pegadinhas da língua inglesa. Tanto em inglês quanto em português, existem substantivos que eu posso contar, os countables, como por exemplo pen, de caneta, tá? Então, para o plural seria pens. E substantivos que eu não posso contar, os uncountables, como por exemplo oxygen, oxigênio, tá? Eu jamais digo oxigênios, isso não existe nem em português, nem em inglês. Mas existem algumas palavras, isso é o que é mais interessante, que aí eu não posso simplesmente fazer uma comparação de uma língua para outra. Simplesmente em inglês, por exemplo, a palavra luggage, que significa bagagem, eu não posso contar. Mas, teacher, eu posso contar em português? Você pode sim. E outra coisa, existe uma dica massa que eu quero dar para você sobre a palavra news, N-E-W-S. Você sabe o que significa? Você sabia que news é uma sigla? As crianças costumam ser muito curiosas e ativas. Não param quietas, né? Gostam de mexer nas coisas e levá-las para cortar o cabelo, para ir ao médico, ao dentista, pode não ser muito fácil, não. Muitas choram, correm. Alguns profissionais estão apostando na criatividade e também na paciência para atrair a atenção dos pequenos e, assim, conseguir fazer um bom atendimento. Oi, Luiz! Ei, tudo bom? Vamos brincar com a tia Gabi? Se para quem já é adulto não é assim tão legal ir ao dentista, imagina para os pequenininhos. Aqui, fica assim, sentadinho. Olha a aranha, olha a aranha, olha. Para tentar tornar as coisas mais fáceis, a dentista deixa a roupa branca de lado para se vestir de tia Gabriela. Colorido da cabeça aos pés, com direito a sapato que se acende, brinquedos e televisão com desenhos e música no consultório. Do jeito que a criançada gosta. Olha a luz aqui, ó. Ó. Eita, olha a luz aqui. Faz 5 anos que Gabriela se especializou no atendimento de crianças. O consultório exclusivo para os pequenos deu certo. Hoje, ela tem uma lista de 600 pacientes que vêm regularmente para consultas. Eu tento reproduzir aqui o mundo que as crianças vivem. Então, os filminhos que eles gostam, os brinquedos, livros, né, aplicativos no celular, né, que aí facilita a minha interação com eles. Exclusividade que transformou o medo do Luiz em sorrisos no fim da consulta. Eu acho que ele fica mais à vontade, né? Acho que é mais próximo da realidade dele, né? Esse mundo infantil. Eu achei muito bom. Espaços especializados em atendimentos de crianças não são novidade e vem ganhando mercado em vários segmentos. No salão de cabeleireiro, o que seria melhor para acabar com o medo de tesoura, se não a brincadeira? Tem filmes, brinquedos, pirulito. Bianca tem só 2 anos e fica tão entretida com tudo em volta que parece nem perceber que está tendo o cabelo cortado. Tanto que ela não quer nem saber de conversa. Você brinca muito aqui? Brinca de quê? De carro. Antes do salão de cabeleireiro colorido, era mais difícil fazer com que ela ficasse parada na cadeira. Fica muito desinquieta, né, a criança, e fica intertido por enquanto que ele realiza o trabalho dele. Para criar esse espaço no bairro de Casa Amarela, Gil, o cabeleireiro, investiu R$25 mil e usou a experiência que teve trabalhando em outros salões infantis para abrir o próprio empreendimento.
Foram quase 2 anos até que o salão passasse a atender mais crianças que adultos. Eu adaptei o salão para criança para facilitar justamente o corte, porque na maioria das vezes ela fica com receio que possa machucá-la, né? E funcionou? Com certeza. Eu consigo executar o trabalho com perfeição e na maioria das vezes diminui a quantidade de minutos para atender a criança. E faz tão bem que quase sempre eles não querem nem ir mais embora. E a gente volta amanhã com o NTV ao meio-dia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte e Sabrina Rocha.